não experimentava há muito tempo a presença tangível de Deus, não como um conceito teológico distante, mas como uma realidade próxima e amorosa. Compreendeu que Deus jamais lhe reservara uma vida de migalhas e desvalorização, que a criara com um propósito divino e um valor imenso, que as pessoas que não a valorizavam revelavam sua própria cegueira espiritual e emocional, falhando em reconhecer seu verdadeiro valor. Essa revelação foi como despertar de um longo e confuso sonho, como enxergar o mundo com clareza pela primeira vez, após anos de visão turva. Dona Amparo compreendeu que aqueles que não a valorizavam não estavam demonstrando o quão pouco ela valia, mas sim o quanto ela merecia. Cada pessoa que a tratava com indiferença demonstrava que ela merecia alguém que a tratasse com reverência. Cada relacionamento em que era relegada a um papel secundário mostrava que ela merecia ser prioridade. Cada momento em que era ignorada revelava que ela merecia atenção plena e genuína. O desprezo alheio não era uma medida do seu valor, era um sinal de que ela precisava de pessoas melhores em sua vida, pessoas capazes de enxergar o tesouro que ela era. Nos dias seguintes, algo radical começou a se transformar dentro de Dona Amparo. A resignação que caracterizara seus pensamentos por anos começou a se dissipar, substituída por uma determinação inabalável de nunca mais aceitar menos do que merecia. Ela começou a impor limites, onde antes permitia que outros os ultrapassassem impunemente. Começou a dizer não onde antes dizia sim por obrigação ou medo. Começou a se distanciar de situações e pessoas que drenavam sua energia sem contribuir com nada de positivo para sua vida. Esse processo não foi fácil nem indolor. Cada limite que ela estabelecia era acompanhado por uma culpa manipuladora daqueles acostumados à sua disponibilidade incondicional. Cada não que ela proferia gerava pressão para que ela retornasse ao seu antigo papel. Mas Dona Amparo havia despertado para uma verdade fundamental. Permitir que os outros a maltratassem não era amor ou sacrifício nobre. Era traição a si mesma. Era cumplicidade em sua própria destruição emocional. Ela começou a se tratar com a dignidade e o respeito que sempre reservara aos outros, mas negava a si mesma. Ela comprava coisas que a faziam feliz sem se sentir culpada. Dedicava tempo a atividades que nutriam sua alma sem se desculpar por isso. Investia em seu bem-estar físico e emocional com a mesma generosidade que antes reservava exclusivamente para os outros. Cada ato de autocuidado era uma declaração revolucionária contra anos de negligência consigo mesma. Cada momento que priorizava era um ato de justa rebeldia contra o padrão destrutivo que dominava sua vida. Dona Amparo começou a frequentar reuniões em sua igreja comunitária, um espaço que evitava por vergonha de admitir o estado de seus relacionamentos pessoais, temendo julgamentos disfarçados de preocupação. Mas ao chegar lá, descobriu algo completamente diferente. Um grupo de mulheres com histórias semelhantes, corações que haviam sido desprezados, mas que estavam se curando, almas que haviam chegado ao fundo do poço, mas que estavam se reerguendo. Nesse grupo, Dona Amparo conheceu a irmã Rosa, uma mulher de 71 anos, cuja transformação era a prova viva de que nunca é tarde demais para recuperar o próprio valor. Rosa passou 40 anos aceitando abusos emocionais, acreditando que era sua cruz a carregar, que Deus queria que ela permanecesse em situações destrutivas, porque o sofrimento era uma virtude. Mas um dia exausta e vazia, ela teve uma conversa sincera com Deus, na qual ele revelou uma verdade libertadora. Ele nunca planejou uma vida de abuso disfarçada de amor para ela. Ele nunca pediu que ela se apagasse completamente para servir pessoas que a tratavam como lixo. Ele nunca valorizou o seu sofrimento mais do que o seu bem-estar. Quando Rosa finalmente teve a coragem de se afastar daquilo que a estava destruindo e começou a se valorizar, sua vida se transformou radicalmente. Ela encontrou uma paz que nunca havia experimentado, descobriu talentos que havia enterrado sob anos de serviço forçado e conheceu pessoas que realmente a valorizavam. Quando finalmente percebi que merecia mais, disse Rosa a Dona Amparo, enquanto tomavam café após a reunião, tudo mudou. Não porque as circunstâncias externas melhoraram imediatamente, mas porque minha perspectiva interna se transformou. Parei de implorar por aprovação de pessoas incapazes de me dar e comecei a buscar relacionamentos. Saudades come, pessoas emocionalmente maduras. Essas palavras ressoaram profundamente no coração de Dona Amparo, confirmando o que Deus já vinha lhe revelando. O problema nunca fora ela não ser boa o suficiente.
O problema era que ela buscava validação em fontes poluídas, esperava água limpa de poços envenenados, esperava amor genuíno de pessoas emocionalmente empobrecidas. Dona Amparo começou a rezar de uma maneira completamente diferente, não implorando às pessoas que a desvalorizavam que mudassem de ideia a seu respeito, mas pedindo a Deus clareza para enxergar seu próprio valor, força para manter limites saudáveis, sabedoria para reconhecer relacionamentos genuínos quando surgissem, e coragem para nunca mais se contentar com menos do que merecia. Ela pediu a Deus que removesse de sua vida tudo o que não contribuía para seu bem-estar e crescimento. Mesmo que isso significasse períodos de solidão, enquanto relacionamentos tóxicos se dissipavam. Prefiro estar sozinha honrando meu valor do que acompanhada negando-o, escreveu em seu diário certa noite, surpresa com o quanto sua perspectiva havia mudado em tão pouco tempo. A solidão que antes a aterrorizava agora se tornara um refúgio sagrado, onde ela podia se curar sem interferências, onde podia reconstruir sua autoimagem sem vozes críticas, a desmerecendo constantemente, onde podia florescer sem que ninguém pisoteasse seu crescimento. Ela descobriu que estar sozinha não era um castigo, mas uma bênção temporária. Não uma rejeição, mas uma proteção divina contra o que a machucava. Não um fim, mas uma preparação para algo melhor. Essa nova compreensão trouxe uma paz profunda que transcendia suas circunstâncias atuais, uma certeza interior de que Deus estava orquestrando sua vida rumo a algo belo, mesmo que o presente ainda carregasse as cicatrizes do passado. Dona Amparo notou mudanças evidentes em si mesma. Caminhava de cabeça erguida, falava com mais autoridade, estabelecia limites com mais firmeza e irradiava uma dignidade que não demonstrava há décadas. As pessoas na igreja começaram a notar a transformação, comentando sobre o novo brilho em seus olhos, o sorriso mais frequente em seu rosto e a paz que emanava de sua presença. Vários meses depois, durante um retiro espiritual organizado pela igreja, Dona Amparo conheceu Dom Arturo, um viúvo de 78 anos que havia perdido a esposa 3 anos antes, após um belo casamento em que ambos se valorizavam muito. Arturo não buscava desesperadamente preencher um vazio, mas sim compartilhar genuinamente sua vida com alguém especial. Quando conversaram pela primeira vez, Dona Amparo experimentou algo completamente novo. Ele a ouvia com atenção verdadeira, não por obrigação social, mas com um interesse genuíno em conhecê-la profundamente. Ele pedia sua opinião e realmente esperava por suas respostas. Comentava sobre suas experiências com respeito e admiração, e a tratava como se cada palavra que ela proferisse tivesse um valor significativo. A princípio, Dona Amparo sentiu-se desconfortável com tanta atenção positiva. Um versículo que brilhava com particular intensidade: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos." O convite divino não era para continuar correndo em direção às necessidades externas, mas sim para aperar, olhar para dentro, conhecer-se profundamente sob a luz divina que revela a verdade sem condenar. Dona Soldado fechou os olhos e, pela primeira vez em décadas, falou com Deus não sobre as necessidades dos outros, mas sobre as suas próprias. Não pediu forças para continuar doando, mas pediu clareza para se enxergar como ele havia. Não implorou para que os outros mudassem, mas suplicou coragem para transformar sua relação consigo mesma. E no silêncio sagrado que se seguiu à sua oração vulnerável e honesta, ela experimentou algo transformador. A presença de Deus, não como um juiz decepcionado com sua negligência consigo mesma, mas como um pai amoroso que a convidava gentilmente a voltar para casa, a retornar a si mesma, a redescobrir a pessoa que ele havia criado com tanto cuidado e propósito único. Ela compreendeu que, por décadas, vivera como se seu valor dependesse inteiramente da aprovação externa, como se precisasse justificar sua existência sendo constantemente útil, como se olhar para si mesma com amor e carinho fosse um pecado de vaidade, em vez de um ato saudável de administração do templo que Deus lhe confiara. Essa revelação foi simultaneamente libertadora e dolorosa, mostrando-lhe quanto tempo havia desperdiçado, fugindo da única relação que a acompanharia do nascimento à morte, sua relação consigo mesma. Deus estava mostrando a ela que as pessoas que não a valorizavam não eram um castigo, mas sim professoras involuntárias, finalmente a conduzindo. A lição mais importante que ela precisava aprender, que ela deveria se valorizar independentemente de os outros a valorizarem ou não, que ela deveria se conhecer profundamente
em vez de se definir superficialmente por papéis externos, que ela deveria se olhar com compaixão e honestidade, desenvolvendo um relacionamento saudável consigo mesma, antes de poder ter relacionamentos saudáveis com os outros. Nos dias seguintes, Dona Soledad embarcou numa jornada completamente nova e aterradora, a jornada interior, para territórios desconhecidos da sua própria alma que evitara explorar durante toda a sua vida adulta. Começou a fazer perguntas simples, mas profundas, que nunca se permitira considerar o que me faz sentir viva para além da mera necessidade, que atividades me dão prazer genuíno quando ninguém está a olhar ou a aplaudir, quais são os meus valores pessoais, não aqueles que adotei para agradar aos outros. Que tipo de pessoa quero ser nesta fase da minha vida? As respostas não vieram de imediato nem facilmente. Estavam enterradas sob tantas camadas de negação que descenterá-los. Exigiu paciência e persistência. Começou a experimentar com pequenas coisas. Comprou tintas e uma tela sem se preocupar se tinha talento. Simplesmente explorando-se, gostava do ato de criar. Experimentou cozinhar novas receitas, não para impressionar ninguém, mas para descobrir que sabores agradavam ao seu paladar. Caminhou pelo parque a observar a natureza sem pressa para chegar a um destino específico. Cada pequeno ato de autoexploração era simultaneamente desconfortável e excitante, revelando aspectos de si mesma que permaneceram adormecidos por décadas, aguardando permissão para despertar. Dona Soledad recomeçou a escrever em seu diário, não registrando eventos externos, mas explorando pensamentos e sentimentos internos, presenteando-se com sua própria atenção, sem julgamentos por ter necessidades e desejos legítimos. Ela escreveu sobre medos que nunca havia reconhecido, ressentimentos que reprimira por décadas e sonhos que considerara egoístas demais para perseguir. O processo foi como uma faxina profunda em uma casa abandonada, removendo décadas de acúmulo emocional para ver qual estrutura sólida restava por baixo. Ela se juntou a um grupo de estudo bíblico na igreja da comunidade, não para servir em algum ministério como fizera antes, mas simplesmente para nutrir sua própria alma, para aprender sobre sua identidade em Cristo, não sobre suas responsabilidades para com os outros. Nesse grupo, Dona Soledad conheceu a irmã Esperança, uma mulher de 69 anos cuja transformação pessoal foi um poderoso testemunho de que nunca é tarde demais para começar a se valorizar. Esperança compartilhou que passou 50 anos sendo o que todos precisavam que ela fosse, mudando constantemente de forma como um camaleão emocional, até que um dia percebeu que não sabia quem realmente era por trás de todas aquelas máscaras. O momento mais assustador da minha vida, confessou Esperança enquanto tomávamos café após o encontro, foi quando tive que admitir que havia sido uma estranha para mim mesma por décadas, que havia dedicado mais energia a entender as necessidades dos outros do que a entender meu próprio coração. Mas esse momento assustador também foi o início da minha verdadeira vida, porque finalmente comecei a me olhar com a mesma atenção amorosa que sempre reservei para os outros. Essas palavras ressoaram profundamente em Dona Soledad, confirmando que ela não estava sozinha nessa difícil jornada de autodescoberta na terceira idade, que outras mulheres já haviam trilhado esse caminho e encontrado tesouros inestimáveis no processo. Esperança explicou que aprender a se enxergar não era egoísmo, mas sim sobrevivência espiritual, que ela não podia dar genuinamente de um poço vazio, que o autoconhecimento era um pré-requisito para relacionamentos saudáveis, e não um obstáculo. Deus nunca te criou para que você se perdesse no processo de amar os outros, disse Esperança com convicção, nascida da experiência vivida. Ele quer que você se ame com a mesma intensidade com que ama o seu próximo, nem menos. Quando finalmente comecei a me olhar com olhos compassivos, descobri que tinha muito mais a oferecer ao mundo a partir de um lugar de plenitude do que de um lugar de vazio sem esperança. Dona Soledad começou a orar de uma maneira radicalmente diferente, não pedindo que os outros finalmente a valorizassem, mas pedindo a Deus que lhe desse olhos para se ver como ele a via, não como uma extensão dos outros, mas como uma criação única com valor intrínseco, não como uma ferramenta útil, mas como uma filha amada. Ela pediu coragem para continuar se olhando honestamente, mesmo quando o que via a deixava desconfortável. Sabedoria para discernir entre a negligência autodestrutiva, disfarçada de serviço, e a generosidade saudável, que flui da abundância
não do vazio, e paciência para navegar pelo longo processo de reconstruir um relacionamento saudável consigo. Mesmo após décadas de autoabandono, ensina-me a me ver como tu me vês, orava ela todas as manhãs. Ajuda-me a me tratar com a dignidade que me concedeste, quando me criaste à tua imagem. Ela começou a perceber padrões destrutivos que havia normalizado por anos, como se criticava internamente, de forma severa, de maneiras que jamais usaria com os outros, como ignorava suas próprias necessidades físicas e emocionais, enquanto atendia meticulosamente às necessidades alheias, como se desculpava constantemente por ocupar espaço ou ter suas próprias opiniões. Cada padrão identificado representava uma oportunidade para uma mudança consciente, para escolher se tratar de forma diferente, para praticar a autocompaixão em vez da autocrítica destrutiva. Dona Soledad começou a estabelecer limites saudáveis não por ressentimento, mas pela clara compreensão de que proteger sua energia emocional não era egoísmo, mas sim uma gestão responsável. Ela sabedoria a não desperdiçar este dom doloroso, mas precioso, que o Senhor permitiu em minha vida. Ela começou a perceber padrões de sua vida com uma nova clareza. Como sempre atraiu pessoas que só recebiam sem dar nada em troca, porque ela mesma transmitia a mensagem de que seu valor residia em dar sem receber. Como se permitiu ser tratada como secundária, porque se tratava como secundária. Como tolerou a desvalorização, porque no fundo acreditava que não a merecia. Essas revelações não vieram para condená-la, mas para libertá-la ainda mais, mostrando-lhe que agora tinha a oportunidade de reescrever esses padrões, estabelecer novos critérios, atrair relacionamentos diferentes, porque ela mesma era diferente. Dona Luciana estabeleceu limites claros para si mesma em relação aos comportamentos que jamais toleraria em relacionamentos futuros, aos sinais de alerta que não ignoraria, aos sacrifícios que não faria, não por amargura, mas pela sabedoria adquirida ao alto preço da experiência dolorosa, pelo amor próprio saudável que protege, em vez da autodepreciação destrutiva, que permite o abuso. Meses depois, Dona Luciana se viu vivendo uma vida que jamais imaginara possível durante décadas de aprisionamento relacional. Viajou sozinha pela primeira vez para uma cidade litorânea que sempre sonhara em visitar, experimentando a liberdade inebriante de tomar decisões baseadas unicamente em seus próprios desejos, sem ter que consultar ou considerar as necessidades de outros. Caminhou por praias desertas, ao amanhecer sentindo a areia entre os dedos dos pés e o vento nos cabelos, derramando lágrimas de pura alegria, ao perceber que estava vivenciando um momento de completa liberdade, que sua vida finalmente lhe pertencia somente. Fez um curso de cerâmica, descobrindo um talento natural que nunca explorara por estar sempre ocupada demais, atendendo às necessidades dos outros, criando belas peças com as próprias mãos, enquanto sua alma se curava a cada objeto moldado. Permitiu-se dormir até mais tarde sem culpa, comer o que quisesse, quando quisesse, e passar dias inteiros sem fazer absolutamente nada produtivo, se assim desejasse. Cada ato de liberdade era uma celebração, cada decisão autônoma uma vitória, cada momento vivido para si mesma um testemunho de profunda transformação. Dona Luciana também começou a desenvolver novas amizades completamente diferentes dos relacionamentos anteriores, conexões baseadas em uma reciprocidade saudável, onde ambos davam e recebiam de forma equilibrada, onde as vulnerabilidades eram compartilhadas, sem medo de serem usadas como armas, onde as celebrações eram genuínas, sem inveja oculta. Ela conheceu um grupo de mulheres em uma aula de yoga, que se reuniam semanalmente, não apenas para se exercitar, mas para compartilhar suas vidas de forma autêntica, apoiando-se mutuamente sem expectativas tóxicas. Nessas amizades, ela descobriu algo precioso que nunca havia experimentado antes. Relacionamentos onde ela era valorizada simplesmente por quem era, onde sua presença era desejada, não tolerada, onde suas contribuições eram apreciadas, não esperadas como uma obrigação. Certo dia, enquanto refletia em seu diário sobre tudo o que havia acontecido, Dona Luciana escreveu algo que capturou perfeitamente sua transformação. Pensei que minha vida tivesse acabado quando me abandonaram, mas na realidade estava apenas começando. Passei décadas como prisioneira voluntária em uma prisão que eu mesma construí, e meus carcereiros nem sequer sabiam que me mantinham presa, pois eu lhes havia concedido esse poder em silêncio. Quando partiram, deixaram a porta aberta por acidente. E finalmente,
tive que enfrentar uma escolha terrível: permanecer na familiaridade da minha prisão ou ousar sair para o território desconhecido da liberdade. Graças a Deus, escolhi a liberdade. Graças a Deus encontrei a coragem de caminhar em direção à luz, depois de tanto tempo na escuridão autoimposta. Agora vejo claramente que aqueles que não me valorizaram, me libertaram sem perceber o presente inestimável que me davam. Minha maior vingança não é que eles sofram por me perderem, mas que vivam sem jamais conhecer o tesouro que descartaram, enquanto eu floresço na liberdade que involuntariamente me concederam. Essas palavras refletiam a profundidade de sua cura, a maturidade de sua perspectiva e uma gratidão paradoxal pelo caminho doloroso que a conduzira a um lugar belo. Dona Luciana agora compreendia que a verdadeira liberdade não é a ausência de relacionamentos, mas a capacidade de escolher relacionamentos saudáveis a partir de um lugar de plenitude. Que libertação não significa isolamento, mas independência emocional, que permite conexões autênticas. Que ser livre não é estar sozinho, mas ser o mestre da própria vida, compartilhando generosamente a partir da abundância, e não do vazio desesperado. Hoje, ao relembrar sua jornada dolorosa, porém transformadora, Dona Luciana enxerga com perfeita clareza a mão providencial de Deus, usando até mesmo a rejeição mais cruel para realizar propósitos redentores em sua vida. Cada pessoa que não a valorizou, sem saber, contribuiu para a sua libertação. Cada abandono foi um impulso necessário rumo a uma liberdade que ela jamais teria buscado por vontade própria. Cada momento de dor foi o trabalho de uma nova vida prestes a emergir. Ela aprendeu que às vezes Deus permite que percamos que nos mantém prisioneiros, para nos forçar a buscar uma liberdade que sempre esteve disponível, mas que nunca reivindicamos. A maior bênção vem disfarçada de perda devastadora, que às vezes aqueles que nos rejeitam estão nos libertando para algo infinitamente melhor, mesmo que nenhuma das partes compreenda isso naquele momento. Ela aprendeu que as correntes mais fortes são aquelas que forjamos voluntariamente, acreditando serem laços de amor, que a prisão mais difícil de escapar é aquela que construímos ao redor de nossas vidas. Ela aprendeu que a verdadeira liberdade exige a coragem de viver autenticamente. Mesmo quando isso significa decepcionar as expectativas alheias, é preciso força para escolher a si mesmo, mesmo quando se foi condicionado a vida toda a priorizar os outros. É preciso fé para acreditar que se merece uma vida plena, mesmo quando tudo lhe ensinou a se contentar com migalhas. Dona Luciana vive agora como um testemunho vivo de uma poderosa verdade. Aqueles que não te valorizam, te descartam sem perceber. O presente que estão te dando e sua maior vitória é agarrar essa liberdade para florescer de maneiras que eles jamais imaginaram ser possível. Ela compartilha sua história com qualquer pessoa disposta a ouvir, oferecendo esperança àqueles que vivenciam rejeição semelhante, assegurando-lhes que a dor presente pode ser uma porta de entrada para a liberdade futura, se tiverem a coragem de atravessá-la. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se e comente aqui sobre onde você a ouviu e como está aprendendo a enxergar a rejeição como libertação disfarçada. Seu testemunho de transformação da dor em liberdade pode inspirar alguém que precisa ver a bela vida que espera do outro lado do abandono.